Atos capítulo de número 2, verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós queremos orar também pela vida do Miguel. Apresentamos a vida dele ao Senhor, porque não existe mãos melhores para ele estar do que nas Tuas mãos. Ó meu Pai, acima dos médicos dessa terra existe um médico que não falha, que não erra. O Senhor sabe exatamente aonde esse balão está, e o Senhor é capaz de fazer amanhã de manhã esse balão amanhecer murcho, sem precisar fazer uma nova cirurgia. Nós acreditamos no milagre e oramos e te pedimos que essa madrugada o teu anjo visite a vida dele ali naquele hospital e faça essa cirurgia, ó meu Pai, para a glória e a honra do teu santo nome. E eu vou ainda testemunhar das maravilhas que o Senhor fará, tem feito e ainda vai fazer na vida dele, na vida da minha irmã. Nós cremos como igreja, oramos em unidade, em comunhão, porque isso é ser igreja, assim como temos orado uns pelos outros aqui nessa noite e a cada dia. Nós abençoamos essa palavra e pedimos ao Senhor: fala conosco, ó Deus, fala conosco através dessa palavra, que o teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento e nos dando graça para compartilhar com o teu povo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós temos falado aqui nos últimos domingos sobre a igreja primitiva. E hoje eu quero falar com você sobre a unidade no corpo de Cristo. Porque de tudo que nós devemos guardar na vida da igreja, certamente a coisa mais importante que nós precisamos guardar é a unidade na comunhão no corpo de Cristo. Querido, tudo que o diabo faz, ele faz com a intenção de destruir a unidade entre nós. Porque se nós perdermos a unidade, nós vamos perder tudo. A igreja, ela vai ser arruinada se não houver unidade no meio do povo de Deus. Semana passada nós aprendemos que havia entre eles algo chamado comunhão, unidade. Porém, infelizmente, nós sabemos que hoje em dia essa realidade não está presente na maioria das igrejas. Isso é triste, lamentável. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção nessa introdução para você entender onde é que eu quero chegar. A Bíblia narra no livro de Atos, capítulo 9, que ali aparece na história da igreja um homem chamado Saulo. E eu já expliquei isso aqui, que Saulo ele não caiu do cavalo, amém, queridos? Fala para quem está do seu lado, Saulo não caiu do cavalo, como muita gente diz que ele caiu.
E Saulo também não teve o seu nome mudado. Aquilo ali era questão de localidade, eu já falei. Tanto Saulo como Paulo era certo. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui. Só que Saulo, que posteriormente passa a ser chamado de Paulo, no capítulo 3, a Bíblia diz que ele faz a sua primeira viagem missionária. Porém, antes, querido, eu acredito que Paulo ele ficou ali um período no meio dos irmãos, junto com eles, para aprender, para receber ensinamentos, porque foi o primeiro contato em Atos 9 que ele teve com Jesus. Paulo, eu não sei se você sabe, ele era um perseguidor dos cristãos, e no início do seu ministério ele teve uma resistência enorme da parte de muita gente, porque eles tinham medo. Será que ele se converteu de verdade? Será que Paulo, de fato, agora deixou de matar cristãos, deixou de perseguir cristãos para pregar a palavra de Deus? Paulo fazia atrocidades, querido. Paulo matava, perseguia os cristãos. A Bíblia fala que depois, então, Paulo ele foi recebido primeiro por Ananias, na casa dele. Atos 9, 19 fala que Paulo teve um tempo com os cristãos ali. E como eu disse, eu acredito que ele recebeu muitos ensinamentos. Só que mais do que isso, Paulo ele sentiu essa unidade no meio da igreja. Paulo sentiu, querido, essa diferença, e ele sentiu como se ele tivesse sido acolhido pela igreja. Ele viu a diferença do que era ser igreja. E aí no capítulo 13, Paulo ele vai à sua primeira viagem missionária e o ministério de Paulo começa a deslanchar, a crescer. Atos 18. Paulo ele vai a Corinto e estabelece ali uma igreja. Versículo 11, a Bíblia diz que Paulo permaneceu ali 1 ano e meio pregando a palavra. Paulo, depois disso, ele sai de Corinto, ele vai a Éfeso com Priscila e Áquila, duas pessoas que ele havia evangelizado, que ele havia discipulado. E aí Paulo os deixa ali em Éfeso. Atos 18, 24. A Bíblia mostra que a partir da partida de Paulo, chega ali um homem chamado Apolo. A Bíblia fala a respeito de Apolo que ele era um homem eloquente, pregava muito bem. A Bíblia fala que Apolo era conhecedor, ele era poderoso nas Escrituras. Pensa em um homem que conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento. Era Apolo. Apolo, então, a Bíblia fala que ele é discipulado por Priscila e Áquila, que o levam para casa para lhe explicar sobre Jesus, porque a pregação de Apolo se resumia em João Batista e no Antigo Testamento. Ele pregava a lei. Pensa num caboclo bravo, que descia o chicote um pouco. Era Apolo. Era esse homem. Depois de conhecer o Evangelho, Apolo ele decide ir para Acaia, pregar a palavra. Só que posteriormente, Apolo ele se tornou o orador, o pregador predileto dos cristãos em Corinto. Porque Apolo ele debatia em público aqueles que eram contra o evangelho. Apolo não aceitava alguém se levantar e falar mal do evangelho, falar mal dos cristãos, falar mal de Jesus, da palavra. Pastor, e o que acontece? Eu vou te contar o que acontece. Um problema. Quando Apolo começou a pregar e o povo de Corinto o abraçou, um problema se estabeleceu ali. Porque, infelizmente, desde aqueles dias e até hoje, o povo fica mais encantado com o pregador do que com a mensagem que é pregada. Infelizmente. Hoje não é diferente.
A habilidade de Apolo trouxe um problema para a igreja. Alguns cristãos em Corinto começaram a seguir Apolo, ao invés de seguir a mensagem que ele pregava. Atos 19, Apolo está em Corinto pregando e Paulo ele volta a Éfeso. Paulo permanece ali mais ou menos uns 2 anos. E aí então ele escreve uma carta à igreja de Corinto, abordando vários problemas que estavam acontecendo ali. Os cristãos de Corinto, querido, haviam formado grupos pequenos. E o grupo a qual aquele cristão fazia parte era denominado pelo nome daquele a quem ele admirava. Começou a acontecer isso, não por Cristo. Só que Paulo, ele não critica Apolo, porque a culpa não foi dele. Paulo, ele traz uma palavra e ele critica a igreja, porque a culpa foi da igreja que começou a se dividir nas opiniões acerca de um e de outro. E aí lá em Éfeso, Paulo escreve uma carta, a carta de 1 Coríntios. Capítulo 1, verso 10. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam sempre inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um vos disser: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de nós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Presta atenção. Na igreja de Corinto havia problema de carnalidade, de entendimento doutrinário, casamento, questão sobre dons espirituais, comida consagrada, ídolos e tantas outras coisas. Mas, querido, o que Paulo tratou em primeiro lugar, escuta isso. A primeira coisa que Paulo tratou a levar uma mensagem para a igreja de Corinto através da sua carta foi sobre divisão. A igreja de Corinto foi abençoada com dons do Espírito Santo. Falavam em línguas, profetizavam, mas eles não eram fiéis ao Senhor. A igreja de Corinto chegou a ponto de negar a ressurreição de Jesus Cristo. Que coisa terrível. Só que eu quero que você entenda nessa noite, em primeiro lugar, uma igreja ela pode ter qualquer tipo de problema. Mas se ela for uma igreja desunida, logo ela vai estar dividida e o diabo vai destruir essa igreja. Ao tratar essa questão, Paulo ele colocou 3 princípios que nós precisamos aplicar. Qual é, pastor? Nós devemos falar a mesma coisa, devemos ter a mesma disposição mental, devemos ter o mesmo parecer. E antes de ir para o que eu quero realmente dizer, eu quero falar um pouco dessas 3 coisas. Em primeiro lugar, Paulo deixa claro que nós devemos falar a mesma coisa. Meu irmão, muitas igrejas estão acabando, definhando, porque elas estão totalmente divididas. Algumas pessoas pensam que divisão é somente quando um grupo sai da igreja e vai para outra. E começa a se reunir em outro lugar. Só que divisão, querido, vai muito além disso. E a divisão, ela começa com algo muito sutil. Ela pode ser algo muito sutil. E eu chego a afirmar que é melhor haver separação do que haver divisão. Como assim, pastor? É melhor um determinado grupo mesmo sair de dentro da igreja do que ficar dentro dela tentando dividir a igreja. Tentando dividir o coração dos irmãos.
Querido, essa palavra precisa penetrar no seu coração hoje. Escuta uma coisa. Eu não vou conseguir, nenhum de nós aqui vamos conseguir falar a linguagem de todo mundo. É por isso que uma igreja não atinge todo mundo da mesma maneira. Só que é nessa diversidade que o reino vai prevalecendo. Isso é ser igreja. Imagine se todo mundo aqui fosse igual. Imagina se todo mundo fosse como você, como eu. Não ia dar. Então, meu querido, não pense que as divergências, que as diferenças sejam negativas. O problema é quando em um mesmo grupo, as divisões começam a acontecer. O problema é quando nós caminhamos juntos, mas nós não pensamos a mesma coisa, não falamos a mesma coisa. Se você for analisar em Gênesis, na Torre de Babel, eles tinham um só pensamento. E foi preciso Deus intervir naquilo. Agora, se uma coisa que eles estavam planejando de forma errada, de maneira unânime, deu certo, ia dar certo, imagina o que nós podemos fazer unindo a nossa vontade e fazendo aquilo que é correto diante de Deus. O que Deus não pode fazer? Imagine se a nossa unidade nos levar a viver em concordância com a vontade de Deus. O que Deus não pode fazer. Eu acredito que Deus quer salvar essa cidade. Eu acredito que Deus quer salvar a sua família. Porém, meu irmão, nós precisamos nos unir em torno disso. E aí Deus vai fazer, Deus vai nos usar. Paulo começa chamando todos de irmãos. Por quê, pastor? Porque nós somos da mesma família, a família de Deus. Eu tenho uma família espiritual. Eu sou um junto com você. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Então nós precisamos falar a mesma coisa. Isso não quer dizer que nós vamos ter, querido, os mesmos pensamentos em tudo. Porém, existe uma diferença em ter pontos de vista diferentes ou gerar divisão. Presta bastante atenção. Eu não tenho problema com quem discorda de mim. Isso sempre vai acontecer. Porém, o fato de eu discordar de alguma coisa dentro da igreja não deve me dar o direito de eu discutir, de eu brigar ou de eu manipular outras pessoas. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a pessoa que quer gerar uma divisão, ela faz isso. A pessoa que quer gerar divisão, quebrar a unidade dentro da igreja, sabe o que ela faz? Ela fala do pastor, ela fala dos irmãos pelas costas, para tentar ganhar o coração de outros para ele. É isso que ele faz. Quer um exemplo disso? Absalão. Absalão denegriu a própria imagem do pai para ganhar o coração das pessoas para ele. Ele fez isso para fortalecer o time dele. Aí fica um grupo dentro da igreja pensando de uma outra maneira e discordando de tudo e dizendo outra totalmente o contrário. Porém, meu irmão, você sabe qual foi o fim de Absalão? Você não sabe, pesquisa na Bíblia, eu não tenho tempo para te falar. Mas não foi bom, não. Porque Deus odeia esse tipo de coisa. Querido, quando você tiver uma opinião diferente do seu irmão, do seu líder, do seu pastor, ao invés de arrumar um grupo para te apoiar naquilo, conversa comigo. Ah, pastor, eu estava pensando assim, o que o senhor acha? Eu não tenho problema de ninguém discordar de mim de alguma coisa. Só que tu tem a maneira de você dizer. Tu tem a maneira de você querer se expor, de você se explicar, e aí eu também vou me explicar. Por outro lado, eu acredito que tem hora que o melhor a fazer é não fazer nada e não falar nada.
Porque se não vai edificar, é melhor não dizer. Então, querido, nós nunca vamos concordar com tudo que o pastor faz. Você pode ter certeza. Eu já citei aqui exemplo de pintar a parede da igreja. Com certeza, o dia que você chegar aqui dentro e ver a igreja pintada, alguém vai dizer, não gostei dessa cor. Eu acho que tinha que ter pintado daquela cor. Vai adiantar falar? Já está pintado, meu irmão. Então, eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. Então, sabe o que é melhor fazer para nós vivermmos em unidade, como igreja? É a gente passar por cima dessas discordâncias e continuar caminhando unidos. Vamos largar essas picuinhas de lado. Porque unidade, meu querido, é você permanecer unido comigo, ainda que existem divergências tentando nos separar. Isso é unidade. Se tal coisa não está afetando a igreja espiritualmente, às vezes é melhor não dizer ou dizer para a pessoa certa. E aí eu vou te dar um conselho. Abre bem os seus ouvidos para ouvir. Nunca construa grupos de divisão dentro da igreja. Porque todos os grupos que foram construídos foram desfeitos por Deus. Todos. Sabe por quê? Porque quando você constrói um grupo para tentar dividir a igreja, você não está construindo um grupo contra o pastor Diego. A igreja é de Jesus. Quando você constrói um grupo para dividir, você está dividindo o corpo de Cristo. E Jesus não vai permitir ninguém dividir a igreja que é dele e ainda levar glória. Não vai. Isso aqui não é meu, querido. Vocês não são meus. Vocês são do Senhor. Então entenda que quando alguém divide a igreja, quem divide a igreja está dividindo aquilo que pertence a Jesus. E aí eu fico super tranquilo, sabe por quê? Porque a minha responsabilidade é de cuidar de você enquanto você for minha ovelha. Se você sair da igreja por fruto de divisão, a responsabilidade passa a ser da pessoa que te ganhou. E aí eu tenho medo da cobrança de Deus em cima dessas pessoas, porque muita gente que sai da igreja, fruto de divisão, vai para outra, depois não dá certo na outra, fica com vergonha de voltar e desvia da igreja. No lombo de quem que o sangue dessa pessoa vai ser cobrado? No meu é que não vai. Eu não dividi nada. É mais sério do que você pensa. E esse assunto eu preciso falar. Tem tudo a ver com o que nós estamos aprendendo nesses dias. Unidade. E está só começando. Paulo vem e fala que nós devemos ter a mesma disposição mental. Como assim, pastor? Além de falar a mesma coisa, nós devemos ter a mesma disposição. Seguir e possuir a mesma forma de pensar, de ver as coisas. Olhar com visão de reino. E aí eu falo que nós precisamos diminuir os conflitos dentro da igreja. Tem gente que adora um conflito. Tem gente que adora uma picuinha, uma conversinha, alguma coisinha. É o espeto que eu falei esses dias para trás. Ele fica cutucando. Então, querido, as diferenças de pensamento, elas nunca devem ser motivo para nos dividir. Nunca. Nós precisamos perceber a diferença entre estar junto e ter unidade. Eu já preguei isso aqui. Estar junto é ter muitas batatas no mesmo saco. E, infelizmente, muitas igrejas são apenas saco de batata. Os membros estão todos juntos aqui, no dia de domingo à noite, mas não tem unidade. Cada um pensa de um jeito, cada um faz de uma forma, cada um acha que tem que ser do jeito dele. Querido, batata crua não pode ser unida a outra batata. É necessário você deixar o fogo do Espírito Santo te derreter, te queimar, te amolecer. Porque a unidade no meio do povo de Deus faz Deus agir. A unidade produz edificação do corpo. Infelizmente, tem pessoas que... Existem pessoas, eu falo o seguinte, existem pessoas com problema e existe pessoa que é um problema.
Tem gente que é o problema em si. Nós nunca mandamos embora pessoas com problemas, mas nós precisamos tirar aquelas que são problemas. Como assim, pastor? As batatas cruas, meu irmão, que se recusam a ser cozidas, elas precisam ser removidas da nossa vida. Nós não vamos expulsar ninguém da igreja. Só que eu preciso começar a me afastar desse tipo de gente, que só quer me contaminar com a podridão dela. Você precisa começar a selecionar quem anda perto de você. Quem só chega perto de você para contar a novidade. Quem só chega perto de você para ficar fazendo picuinha. E esses são conselhos bíblicos. Primeiro, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Só que tem um texto pior. 1 Coríntios 5:9. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos. Pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, avarento, adora ídolo, que é bêbado, ladrão ou difamador. Você sabe o que é difamador? Eu vou te contar. Com gente assim, olha o que Paulo fala. Nem devem sentar para comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Somente até aí. Paulo está falando, aqueles que se dizem irmãos na fé, são pior que muita gente que está lá fora, que nem conhece Jesus. Olha que coisa terrível. Sabe o que é uma pessoa que difama os outros? É aquele que tenta destruir a imagem do seu irmão para você. É aquele que tenta destruir a imagem que você tem do seu pastor para você. E aí ele chega e coloca todas as teses, as teorias que ele tem. Paulo está dizendo, com esse tipo de gente eu não devo nem me assentar. Na próxima ceia, nós vamos nos assentar para comer. Por quê, pastor? Para mostrar que esse demônio da divisão não tem poder aqui dentro dessa igreja. Nós somos uma igreja unida e nada vai destruir isso. Só que Paulo também fala que devemos ter o mesmo parecer. Na versão NTLH, Paulo diz que devemos estar unidos na mesma intenção. Ou seja, a mesma opinião, a mesma intenção. Como assim, pastor? Meu querido, você não precisa ter a mesma opinião política minha. Você não precisa ter a mesma opinião de time de futebol, qualquer outra coisa. O que Paulo está falando é nas questões espirituais. Se o assunto é salvação, enchimento do Espírito, vida eterna, novo nascimento, todos nós temos que falar a mesma coisa. Paulo está falando a respeito das questões da fé, de falar o mesmo. Porque dentro de uma igreja não pode ter dois pensamentos. Não pode ter dois pareceres. Todos nós temos que ter a mesma opinião. Meu irmão, na igreja de Corinto, os crentes tinham diversas opiniões sobre os pregadores. Como o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, eles dependiam totalmente das pregações de Paulo, das pregações de Apolo, das pregações dos irmãos, para poderem compreendê-los, não tinham acesso. Só que hoje não está diferente também. Porque o que mais tem é gente encantada com pregadores, porque na verdade não conhece a Bíblia. Só que aquele povo era bem melhor do que nós, porque eles não tinham a Bíblia para conhecer. Nós temos. Aquele povo dependia da pregação de Paulo. Aquele povo dependia das pregações de Apolo. Por quê? Porque eles não tinham esse livro aqui. Nós temos e nem trazemos para a igreja. Nós temos e passamos um mês sem abrir esse livro. Então, meu irmão, não tenho que desculpar.
Alguns seguiam Paulo, que havia fundado a igreja. Outros Pedro, por terem ouvido lá em Jerusalém pregar. Outros Apolo, porque ele era eloquente demais e muito conhecedor. Cada um tinha uma personalidade. Aí sabe o que acontecia? A igreja começou a se dividir. Paulo vem e fala assim: ei, irmãos, rogo-vos. Ou seja, por favor, eu estou implorando vocês. Só faltou Paulo falar em nome de Jesus. Parem com isso. Isso não vai terminar bem. Isso vai dividir a igreja. Acaso está Cristo dividido? Se você analisar nos primeiros 10 versículos desse capítulo, Paulo fala o nome de Jesus 10 vezes. Chega na sua casa e conta. E Paulo fez questão de fazer isso porque para mostrar que a pregação tem que ser de Jesus, acerca da pessoa de Jesus, e não importa aquele que esteja transmitindo a mensagem. Ninguém é melhor do que ninguém. E aí eu compartilho com você e eu afirmo, mediante essa palavra de Paulo, a mensagem de Deus, ela é mais importante do que o mensageiro. Para de ficar idolatrando pessoas, porque ninguém merece glória de nada. Pastor Diego não serve para nada, não presta para nada. Eu sou um simples servo, e se a graça de Deus não estiver sobre a minha vida, ai de mim, porque se Deus não me der do alto, eu não tenho nada para oferecer para você. E aí Paulo vem no verso 13 e ele fala: olha, a disputa de vocês pode dividir Cristo. Cristo não está dividido e nós também não podemos aceitar isso. Pastor, o que tem a igreja de Corinto com a igreja de Atos? Tudo. Porque lá não havia essas coisas. Olha o verso 44 que nós lemos de Atos 2. Em Atos 4 a Bíblia diz que o número de pessoas já tinha crescido. Eram quase 5.000 pessoas. 2 capítulos depois, 3. Agora, pastor, qual é a diferença da igreja primitiva para a igreja em Corinto? Atos 4:32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinha. Quando Paulo, ele fez esse discurso aos coríntios, de ter uma só mente, só faltou ele dizer assim: pelo amor de Deus, olha aqui para a igreja de Atos, para vocês aprenderem o que é ser igreja de verdade. Olha para a igreja de Atos, eles tinham uma só mente, eles tinham um só coração. Lá não tinha esse negócio de divisão por causa de divergências. Lá eles eram um só coração, todo mundo era igual, tudo era de todo mundo, e eles dividiam tudo, e assim por diante. Verso 34. Paulo, a Bíblia diz que os apóstolos pregavam sermões e havia uma calorosa fraternidade entre os crentes. Meu querido, é disso que nós precisamos. A única coisa, as duas únicas coisas que nós precisamos para nos considerar igreja é de uma palavra que fale de Jesus e de ter pessoas aqui dentro unidas uns com os outros, unidas com o seu pastor. Divisão é algo terrível. E tome cuidado com isso. Por quê, pastor? Porque todas as consequências espirituais de uma divisão vão ser assumidas por aquele que causou a divisão, não por quem a sofreu. Toma muito cuidado com isso. Porque quem causa uma divisão vai pagar um preço altíssimo. Meu querido, eu sou contra até chamar visitante de outra igreja para vir aqui visitar culto. Eu não gosto disso. Porque Jesus não me chamou para ganhar pessoas que estão dentro de outras igrejas, que já foram ganhas por outras igrejas. Jesus me chamou para ganhar perdido. Eu não tenho alegria nenhuma, eu não faço questão
Melhor dizendo, quando alguém vem de outra igreja, pastor, quero congregar aí, vai ser muito bem-vindo. Mas se depender de eu chamar alguém, de fazer célula na casa de gente não crente, que já é de outra igreja, casa de paz na casa de gente que já é de outra igreja, não faço e não deixo fazer. Porque nós não fomos chamados para pregar para crente que já está ganho dentro de outra igreja. Nós temos que ganhar quem não conhece Jesus. É para isso que nós somos chamados. Então, estar em unidade é você viver em aliança com os líderes, com os irmãos, com o pastor. Querido, para ter unidade com a minha igreja, você precisa entender que você não vai determinar a visão da sua igreja. Eu não posso mudar a visão da minha igreja para querer aplicar a minha visão. Como assim, pastor? Tem gente que quer que a igreja seja do jeito dele. A igreja é de Jesus, a igreja não é sua, a igreja não é minha. E eu, como pastor, estou simplesmente seguindo uma visão que Deus nos deu. Então, entenda uma coisa, se a sua visão é diferente, meu querido, é melhor você procurar um lugar que você vai se adaptar dentro da visão daquela igreja do que causar divisão dentro dela. É muito melhor. Ninguém é obrigado a concordar em tudo comigo. O errado é quando alguém discorda e aí começa a manipular outras pessoas para eles passarem a discordar também. Tem gente que não estava nem pensando. Chega a batata contaminada, que não é cozida, dura, para tentar endurecer o coração das outras pessoas. Pastor, seja mais claro. Tem gente que ama o evangelho da prosperidade. Tem gente que ama campanha. Está cheio de igreja aí que faz campanha, que faz promessa, que prega isso. Semana eu tive na célula e uma pessoa, não foi nem eu, uma pessoa que estava lá falou assim, pastor, eu penso que tem gente que gosta de ser enganado. Eu falei, tem mesmo. Porque em algumas igrejas faz a propaganda, venha, dê o seu carro e Deus vai te dar o outro melhor. Aí lota de gente. Eu queria ver se a pregação fosse o seguinte, campanha da derrota. Venha, renuncie-se a si mesmo, dê o seu carro, dê a sua casa e fique sem nada. Queria ver se alguém ia. Ninguém. Ué, pastor, mas aí não. Mas em Atos era assim. Primeiro que ninguém precisava extorquir nada de ninguém. Os apóstolos não pregavam isso. Olha, deem tudo para ganhar mais. Tragam sua casa para vocês ganharem outra nova. Querido, havia tanta unidade que eles mesmos sentiam o desejo de dar sem querer nada. Eles não precisavam receber algo melhor. Eu sei que é difícil falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental, mas não é impossível. O Espírito Santo pode nos ajudar. Só que a unidade, querido, ela pode ser destruída por pequenas coisas. A unidade, ela não é destruída da noite para o dia. Olha para uma ponte, quando uma ponte chega a cair, primeiro ela começa com uma pequena rachadura, até ela chegar a ruir totalmente. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a unidade na igreja, ela começa a ser destruída por algo pequenininho chamado crítica. Diga comigo assim, crítica. Pastor, eu só preciso pregar isso. Sim. E eu estou apenas reproduzindo a mensagem que Paulo escreveu aos Coríntios. Não porque isso esteja acontecendo na igreja. Não é isso que eu quero dizer. Só estou pregando para não acontecer. E tudo isso aqui envolve o que nós estamos falando nas últimas semanas. Para ter unidade, vocês precisam entender que não pode ter isso. Não pode ter divisão. Rogo-vos, pois, irmãos, que não haja divisões,
Porém, meu querido, a divisão dentro da igreja, ela começa pelas críticas. E a crítica destrói a unidade. Olha, eu gosto de Apolo. Não, mas o meu grupo é o grupo de Paulo. Não, eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Não, eu sou do pastor Diego. Não, eu sou da Batista. Querido, entenda uma coisa. Sabe por que esses assuntos aqui não foram tratados na igreja primitiva? Em primeiro lugar, porque lá não acontecia esse tipo de coisa. Segundo lugar, não acontecia porque os apóstolos, eles nunca foram ensinados por Jesus a fazer isso. Aí todo mundo que chegava na igreja primitiva aprendia igualzinho eles praticavam. Hoje eu estou pregando igualzinho Paulo aqui para vocês. Irmãos, rogo-vos. Nós não podemos deixar a crítica entrar e permanecer dentro da igreja. A unidade não pode ser destruída, principalmente por causa daqueles que ainda vão chegar, daqueles que vão se converter. Eles precisam chegar aqui e encontrar uma igreja unânime. Eu acredito que a mensagem da semana passada e essa mensagem de hoje são as duas mensagens mais importantes que eu já preguei nesse altar. Querido, todas as pessoas que entrarem por aquela porta precisam encontrar uma igreja unida aqui dentro. E aí eu quero te dizer uma coisa, quando eu sou um com você, aquele que chega na igreja, ele tem duas opções. Quais são, pastor? Ou ele se torna um conosco, ou ele vai ficar sozinho. Como assim, pastor? Ou a pessoa se torna um comigo, ou ela vai ficar sozinha. Por quê? Porque se eu tenho comunhão com você, se eu tenho unidade com você, ninguém que chega depois é capaz de mudar o meu pensamento com respeito à sua pessoa. Ninguém. Quando eu sou um com o Ronei, eu tenho uma opinião formada a respeito dele. E nada de que alguém me falar vai ser capaz de afetar a minha unidade com ele. Por quê? Porque eu o conheço, eu tenho unidade com ele e eu sei que ele não é o que estão dizendo acerca dele. Por isso não me afeta. Se eu sou um com a minha igreja, se falarem mal dela, eu não vou aceitar. Porque eu sei que o meu pastor não é o que eles estão falando. Eu sei que o meu irmão não é o que eles estão sendo. Eu conheço. Eu tenho intimidade com a pessoa. Agora, se você não é um comigo, quando chega alguém para falar mal de mim, sabe o que você faz? Você ajuda a falar mal. Você ajuda a criticar. Só que eu quero que você entenda. Eu não falo mal daquele a qual eu tenho um compromisso de unidade. Não falo. Se você é capaz de criticar um irmão pelas costas, você não é um com ele. Eu vou te mostrar isso. Meu irmão, eu te amo. Pastor, eu te amo demais, pastor. Mas nas costas, o couro conta. Meu irmão, amado. Tem gente que cumprimenta os outros, não é assim. E aí, a paz, amado. Amado. Eu não quero ser amado por esse tipo de gente. Por quem me difama pelas costas. Pastor, e se a pessoa estiver errada? Se você for presta atenção. Se você for um comigo, e se eu estiver errado fazendo alguma coisa, antes de você falar de mim, você fala para mim. Porque eu sei que eu vou errar. Só que é covardia falar da pessoa sem você falar para ela o que você está pensando. Isso é difamar. E aí eu quero te alertar, cuidado com esse tipo de gente.
Porque está cheio de gente infiltrada dentro da igreja com o espírito demoníaco de crítica sobre ele. Para acabar com a comunhão, com a unidade. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Algumas quintas-feiras atrás eu falei de um povo denominado como os gnósticos. E eles faziam-se de cristãos. Mas eles nunca se converteram totalmente e era uma ameaça para a fé cristã. Eles não criam que Jesus Cristo havia vindo na carne. Aí presta atenção, isso aqui que eu vou falar é sério. 1 João, capítulo 2, verso 19 ao 22, na tradução NBV diz assim: estas pessoas contra Cristo costumam ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos, porque senão teriam permanecido. Quando nos deixaram, isso provou que eles não eram absolutamente dos nossos. Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês e vocês conhecem a verdade. Portanto, eu não vos escrevo a vocês como aqueles que precisam conhecer, mas eu advirto como aqueles que conhecem, como aqueles que podem perceber a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso. E quem é o mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tal pessoa é anticristo, porque não crê em Deus, o Pai, e em seu Filho. Isso aqui mostra porque que muita gente vem para a igreja e não permanece. A Bíblia está dizendo que eles não são dos nossos. São pessoas que vêm para atrapalhar, para quebrar a unidade, são gente que vem para criar problema. Depois ele vai embora e deixa o vendaval aqui para poder resolver. Cuidado com esse tipo de gente. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Só que não para por aí. Judas, versículo 4. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Sabe o que eu aprendo aqui? Que dentro da igreja tem pessoas que podem ser usadas pelo diabo para destruir a unidade do corpo. E aí eu ensinei para os irmãos que estavam aqui na quinta-feira: pastor, como é que eu vou saber quem é esse tipo de gente? É aquele tipo de gente que discorda de tudo que o pastor prega. É aquele tipo de gente que só critica. Sabe aquele tipo de gente que fica assim: eu não concordo com isso aí. Mas não é bem assim. Eu acho que não podia ser daquele jeito. E aí ele tenta ganhar o coração das pessoas para ele se sentir bem, e alguém falar assim com ele: eu concordo com você. Tudo é para ele ouvir: eu concordo com você. Tem gente que tem prazer em ouvir isso. Eu concordo, você está certo. Você está coberto de razão. Então, queridos, toma cuidado com esse tipo de gente. É claro que a igreja, que os irmãos têm defeitos. Mas não vai adiantar eu falar dele para outro. Ele vai continuar com os mesmos defeitos. Vai adiantar você falar de mim para essa pessoa que está do seu lado? Não vai, eu vou continuar com o mesmo defeito. Só que se você falar para mim, talvez eu vou mudar. Ou eu vou te explicar por que eu sou assim. Ou por que eu fiz isso. Ou por que eu agi daquela forma. Por que eu tomei aquela decisão. Porque a crítica, meu irmão, ela só vale quando ela é feita diretamente. Toda crítica influenciada pelo diabo, ao invés de ser dita para a pessoa, ela é dita acerca da pessoa. E isso destrói a unidade. Querido, não existe unidade aonde há crítica pelas costas. Como eu disse, se você critica alguém pelas costas, você não é um com ele. Naquela igreja havia unidade, na igreja de Atos.
Com certeza os irmãos ali falhavam, erravam, mas as críticas eram feitas olho no olho, cara a cara. Eu me lembro que domingo retrasado, eu chamei o Denis aqui em cima e eu falei a respeito de uma pessoa que talvez estava vivendo um momento difícil e não tomou a ceia num determinado culto. Vocês lembram disso? E eu falei com o Denis, vem cá, Denis, de novo. Tá bonito, camisa rosa. Cortou o cabelo igual do Zidane. Olha para frente. Denis está aqui, é meu amigo. E aí, o Ronei veio no culto e ele estava com um problema e ele não tomou a ceia naquele dia. Ao invés de eu chegar para o Denis e falar, Denis, o Ronei não tomou ceia, cara, ele está em pecado. O que você acha? Concorda comigo? Que bom. Achei um que concorda comigo. Pastor, qual que é o caminho da Bíblia? Denis, você viu que o Ronei não tomou ceia? Estou preocupado, vamos conversar comigo. Vamos ver se você está com algum problema. Ronei, o que está acontecendo, filho? Orei por você, a hora que eu vi que você não estava com o cálice na mão. Fiquei preocupado, posso te ajudar? É diferente, não é? Primeiro exemplo é de quem é um difamador. Segundo exemplo é de quem é um convertido. Porque ainda que eu não tenha tanta intimidade com o Ronei, ele faz parte do mesmo corpo que eu falo. Se ele está ferido, eu também tenho que sentir dor. Se ele está machucado, a dor dele é minha também, ainda que eu não tenha tanta intimidade com ele. Nós somos um só corpo. Posso dizer. Sabe por que eu acredito que o povo tratava as críticas com tanto cuidado na igreja primitiva? Porque os apóstolos eles foram ensinados por Jesus a agir dessa forma. Querido, Jesus criticava os discípulos. Sabe como que Jesus ensinava os discípulos? Na mesa da comunhão. Jesus não criticou os discípulos, ele tratava diretamente. Leia a Bíblia. Vê se você vai encontrar Jesus chegando para André e falando assim, André, dá um toque lá em Pedro, porque ele vai me negar. Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, você não pode vigiar 1 hora comigo, Pedrão. Nós somos parceiros de oração. Posteriormente, Pedro caiu. Jesus era assim, olha, um de vocês vai me trair. Jesus era da seguinte maneira, ele olha para Judas e fala para Judas assim, o que você tem que fazer, faz depressa. Está escrito ali. Jesus era da seguinte maneira, o que vocês estão discutindo aí entre vocês? Quem é o maior? Maior é aquele que se faz menor, aquele que serve. Esse é o maior. Querido, Jesus ensinou isso para os discípulos, porque um dia eles se tornariam apóstolos, iriam implantar igrejas, e eles deveriam ensinar isso para as pessoas. Escuta uma coisa, quando eu sou discípulo de Jesus, eu me torno um com os meus irmãos. Por quê, pastor? Porque nós somos uma equipe, nós somos um corpo. Escuta uma coisa, não existe igreja de discípulo se não existir unidade dentro da igreja. Se eu sou discípulo, eu sou um com outros discípulos. Porque a unidade ela é a marca da igreja. Nós podemos até ser criticados por alguém lá de fora, mas nunca ser criticado pelas pessoas de dentro. Fala comigo assim, discípulo não critica discípulo. Vou te mostrar isso ali. Mateus 16, aí eu estou caminhando para o final. Jesus pergunta para os discípulos assim, quem eles dizem que eu sou? Aí os discípulos, uns falam que Elias, Jeremias,
Um dos profetas? Só que Jesus não estava contente com a resposta só, com essa pergunta. E Jesus perguntou para eles assim: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão era top. Pedrão vira e fala assim: ah, Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ah, Jesus deu um glória. E falou: ah, Pedro, quem te revelou não foi nem carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. Escuta uma coisa. A imagem que o povo tinha de Jesus era diferente da imagem que os discípulos tinham. Sabe por que Jesus falou isso aqui? Jesus fez isso aqui para ensiná-los que o que o mundo fala da igreja não destrói a unidade dela. O que destrói a unidade da igreja é o que é dito das pessoas que participam dentro dela. Pescou aí a revelação? Jesus estava ensinando que o que as pessoas falam lá de fora não pode destruir o que está acontecendo aqui dentro. Mas o que as pessoas aqui dentro pensam acerca do pastor ou dos irmãos podem acabar com a unidade. E aí ele ensina que o reino dividido não subsiste. E aí eu termino te dizendo isso. Unidade, unanimidade. O significado de unanimidade no dicionário é em que existe um acordo ou conformidade em alguma área, opiniões, votos, julgamentos, ideias. Querido, se existe unidade, existe unanimidade nas opiniões. Eu sonho em ver coisas sobrenaturais acontecendo nessa cidade salva. Só que eu preciso ter mais gente para sonhar comigo. Porque quando a gente sonhar em unidade, a realidade vai acontecer. É por isso que nós temos célula. Para trabalhar como igreja, como corpo, todo mundo unido, os líderes me ajudando a cuidar de vocês, porque eu não consigo cuidar de todo mundo como devia. Só que nós só vamos ser uma igreja forte se houver vínculo de unidade. Só que hoje em dia as pessoas pensam que para serem vistas como inteligentes, elas precisam ser do contra. Você já viu, tem gente que é do contra em tudo. Ele tem que dar um palpite contra tudo. Para quê? Para ele ser visto como uma pessoa intelectual, inteligente. Para ele ser visto como uma pessoa e ser respeitado. Não, vamos ver qual que é a opinião do fulano. Ele sempre fala uma coisa contrária. Ele tem um ponto de vista mais aguçado. Não é o ponto de vista, é a língua dele mesmo. Que é mais aguçada, mais pontiaguda. E mais endemoniada. Que é isso, pastor? Já leu o texto de Tiago? Que a língua, ela é inflamada pelo inferno. Você que fica falando mal de mim nas costas, do seu irmão nas costas, da sua igreja nas costas, do seu líder nas costas, sua língua está inflamada pelo inferno. É a Bíblia que está dizendo. E essa atitude destrói. Atos 1,14, para fechar. Todos eram unânimes, perseveraram em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Atos 2,46. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Atos 4,24. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Escuta uma coisa. Todo o mover de Deus no livro de Atos foi resultado de algo chamado unanimidade. E aí eu quero lançar um desafio para você. Nós temos falado disso já hoje, completa a terceira semana. E eu vou continuar pregando muitas outras coisas. Eu quero te desafiar a você ser um com o seu pastor. A você ser um com o seu irmão.
a você ser um com a sua igreja, a você entender que as imperfeições, elas vão só acabar só lá na glória, meu querido. Esses dias eu mandei aí uma mensagem para todo mundo dizendo isso. Algumas pessoas que eu tenho contato. As imperfeições, elas vão acabar só lá na glória. Enquanto isso, o que me resta é congregar com uma igreja imperfeita. A começar de mim, eu sou o pior de vocês. Só que todo mundo aqui tem suas imperfeições. Só que nós vamos para o mesmo céu. Lá não vai ter um espaço, como eu falei domingo passado, para quem é da Batista e quem é da Assembleia. Só que se lá não vai ter espaço para denominações diferentes, quanto mais para os crentes que estão dentro da mesma igreja. A ala A, a ala B, a ala C, a área Z é dos mais burros na escola. A ala A dos mais inteligentes, só tirava 10. Como é que é isso, meu irmão? Pare com isso. E se você não for um comigo? O negócio está feio. Primeiro Coríntios 11. Se você ficar de pé no seu lugar. Verso 17. A Bíblia diz assim: 1 Coríntios 11, verso 17. Essa versão NVI. A seguir em minha lista de assuntos para escrever-lhes a respeito, vem outra coisa com que não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, o resultado é mais prejudicial do que benéfico. Todo mundo está sempre me contando da discussão que se dá durante essas reuniões e das divisões que surgem entre vocês. E eu posso realmente quase acreditar. Mas suponho que vocês acham que isso é necessário, para que vocês, que sempre estão certos, sejam conhecidos e aceitos como tais. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a de vocês mesmos. Disseram que cada um engole apressadamente toda a comida, que pode, sem esperar para repartir com os outros, de maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, e quando o outro tem demais para beber, até fica bêbado. Como é? Isso é verdade realmente? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja e para não envergonhar aqueles que são pobres e não podem levar uma comida? Que esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que não vou elogiá-los, pois isto é o que o próprio Senhor disse em relação à sua mesa, e que antes já lhe havia transmitido, que na noite em que Jesus o traiu, o Senhor tomou o pão, depois de haver agradecido a Deus, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai isto e comam, isso é o meu corpo, que entrego com vocês. Façam isso para que se lembrem de mim. De igual modo ele tomou o cálice, vindo depois da ceia, dizendo: esse é o cálice, é o novo contrato entre Deus e você, estabelecido e posto em vigor por meio do meu sangue. Pensem nisso em memória de mim. Porque cada vez que vocês comerem o pão e beberem do cálice, estão repetindo a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele volte. Portanto, se alguém comer esse pão e beber de forma indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue. E eis porque um homem deve examinar cuidadosamente a si próprio, antes de comer o pão e beber o cálice. Porque se ele comer o pão e beber indignamente, sem pensar no corpo de Cristo e no que ele significa, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre ele próprio, está gracejando com a morte de Cristo. E por isso que muitos estão fracos e doentes, e alguns até que morrem. Entretanto, se vocês examinarem cuidadosamente a si mesmos antes de comer, não precisarão ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é não para sermos condenados com o resto do mundo. Assim, queridos irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, o culto da comunhão, esperem uns pelos outros.
Se alguém estiver mesmo com fome, que primeiro coma em casa, para não atrair o castigo sobre si quando vocês todos se reunirem. Falarei com vocês a respeito de outros assuntos depois, quando eu chegar aí. Paulo está falando da ceia. Nem na ceia da igreja de Corinto havia unidade. O povo estava ficando bêbado na ceia. O povo estava comentando. Ele não deixava para as outras pessoas, para os outros irmãos. Paulo está mais uma vez condenando aqui a divisão da igreja. Meu irmão, se você é unido comigo, você precisa de fato me amar, me honrar, me respeitar. E eu queria terminar fazendo uma oração nesse